Hoje nós vamos falar, então, do processo de produção de etanol, do preparo do mosto, dos fermentos, e também do processo de fermentação e destilação na produção de etanol. Eu compartilho com vocês aqui um esquema de uma usina, né, de produção de açúcar e de etanol, tá? As usinas que trabalham aí com a produção desses dois produtos obtidos da cana-de-açúcar usam como matéria-prima na produção do etanol o mel. O mel é aquele subproduto do processo de produção de açúcar. Mostrando aqui na centrífuga, quando a gente estudou a produção de açúcar, eu falei para vocês que na centrífuga tem a separação dos cristais de açúcar do mel. Esse mel, ele é rico em açúcar, é rico em sacarose. Então, ele não é jogado fora, ele é uma matéria-prima essencial na produção de etanol, ele é usado na produção de etanol. Muitas usinas usam tanto o mel, como matéria-prima na produção do etanol, como o caldo diluído, que é obtido aqui, por exemplo, aqui é um esquema de uma extração de caldo de uma moenda. O caldo extraído da segunda até a última terno da moenda, ele é mais diluído. Então, muitas usinas usam aquele caldo mais rico da primeira moenda, o caldo primário chamado para a produção do açúcar, e o caldo mais diluído para a produção de etanol. E também algumas usinas usam o caldo, o mosto misto, né, que é a mistura de mel com caldo, tá? Mas o importante é que qual que seja a fonte utilizada, a matéria-prima, né, ela é rica em sacarose e ela tem que estar, na preparação do mosto, ela deve ser diluída para ter uma quantidade de açúcar que não atrapalhe o processo fermentativo, porque a gente vai falar sobre isso também. Qual que é o Brix ideal para que ocorra uma fermentação em tempo bom, que não tenha perda de açúcar, né, e que também não seja um processo muito lento, que ocorra no tempo adequado ali. Não pode ser muito concentrado esse mosto, nem muito diluído, para que seja eficiente no processo de fermentação alcoólica. Então, aqui mostrando, aqui é misturado, então, o caldo ou o mel é diluído em água para ter a concentração adequada para que ocorra a fermentação adequada. É adicionado o fermento, né, que é chamado também de pé de cuba, que são ali as leveduras que vão realizar esse processo de fermentação, que essas leveduras vão usar o açúcar e liberar CO2 e álcool, né, nesse processo fermentativo. Essas leveduras, elas não são descartadas de primeira, né, elas são usadas ao longo da safra, elas são recicladas, né, depois do processo fermentativo, a vinhaça, o vinho, né, que é chamado, ele está cheio de levedura. É centrifugado, separado, então, a levedura desse vinho, né? Essa levedura, ela é tratada para que tenha ali, não crescer outros micro-organismos junto com essa levedura e reduzir sua eficiência, e ela volta no sistema de fermentação. Então, a levedura, o ideal é que aquelas leveduras que começaram a safra, elas sejam conduzidas ao longo da safra, para isso que é feito tratamento ali para regular o pH, para ser um pH que não favoreça o desenvolvimento de outros micro-organismos, para garantir uma levedura de alta eficiência no processo fermentativo. Depois, então, que separou, teve a fermentação, separou a parte onde tem essa levedura, esse vinho fermentado, né, todo junto ele é centrifugado, separado a levedura, o vinho fermentado vai para a destilação tem a função de separar o álcool da água pela diferença aí de ponto de ebulição. Essa água que sobra, na verdade, ela não é uma água pura, né, tem vários minerais, várias substâncias que formam a nossa conhecida vinhaça, e o álcool é separado. Nós obtemos no processo de destilação normal o álcool hidratado, que é o álcool utilizado diretamente nos tanques dos carros hoje.
Para obter o álcool anidro, né, ele tem que passar por um processo de destilação fracionada, que é para tirar aquela quantidade de água mínima que ainda tem, que forma uma mistura azeotrópica, onde é impossível, pelo método de aquecimento dessa solução, separar a água do álcool, né? Essa pouca quantidade de água que ainda está dissolvida no álcool. Por isso que tem que passar por um processo químico, o mais comum que a gente vai falar, ou também o uso de peneiras, aí com função de retirar essa água que está ainda presa ali no álcool, num processo de destilação fracionada. Aí, depois desse final, nós temos dois produtos, o álcool hidratado e o anidro, que é o álcool usado ali na mistura com a gasolina. Aqui estou mostrando, né, a fórmula aí química do etanol. Algumas terminologias. O mosto. Mosto, pessoal, é uma mistura açucarada que pode ser formada de mel, aquele mel esgotado que é subproduto da produção do açúcar, com água, o caldo diluído em água, ou o caldo, mel e água, numa mistura mista. O mosto é essa preparação com um Brix adequado para a fermentação. Brix, vocês já sabem o que é, né? A porcentagem de sólidos solúveis da solução. A acidez é utilizada para quantificar o índice de infecção, mantém a acidez lá no tratamento das leveduras para evitar o desenvolvimento de bactérias e outras leveduras que não são adequadas e eficientes no processo fermentativo. O açúcares redutores, glicose e frutose, e a ART, que é o açúcar total recuperado. Essa parte de tratamento do caldo, pessoal, quando por exemplo, é difícil disso acontecer, mas uma usina que só fabrica álcool. Todo aquele tratamento que a gente estudou, que existe lá para o tratamento para a produção de açúcar, é também importante quando se tem uma usina só isolada que vai produzir só álcool, o que é difícil de acontecer. Isso por quê? Porque o tratamento é importante para eliminar todo aquele tratamento químico, também de aquecimento, de decantação, é importante para eliminar micro-organismos, as sujeiras que são bagaços, terra, tudo ali desse caldo, para também não ter contaminação ali no processo fermentativo e também ter um processo fermentativo eficiente. Então, eu não vou falar aqui passo a passo, porque nós vimos tratamento do caldo, né, lá no processo de produção de açúcar. Então, nós chegamos aqui no processo de preparo do mosto. Mosto, pessoal, como a gente definiu ali acima, é essa mistura de água com a sacarose. Né? A sacarose tem que estar na concentração adequada para que a fermentação seja eficiente. Quando se usa o caldo misto, que é aquele caldo muito diluído, obtido ali dos outros termos da moenda, ou da parte mais intermediária para final, quando o caldo é extraído por difusor, ele geralmente não tem que fazer a diluição dele. Mas quando se usa o melasco, aquele subproduto ali da produção do açúcar, ele tem que ser diluído, porque ele é altamente concentrado, né? Tem que fazer uma diluição para que esse mosto fique aí com 19 a 22 graus Brix. Tem aí, usando 24, né? Tem esse intervalo do que é ideal para que tenha ali a ação das leveduras no processo de fermentação. Não pode ser menos do que isso, nem também um caldo ali, quer dizer, um mosto, né, com 30 graus Brix, e nem um mosto com 10 graus Brix. Você vai ter ineficiência nesse processo fermentativo, tanto em um mosto muito concentrado como em um mosto muito diluído. O preparo do mosto, então, usando um melaço, né, faz a diluição desse melaço em água, para que tenha ali um grau Brix adequado para o processo fermentativo. O ideal é 19, 22, um pouco mais
podendo aí 24, também tem algumas literaturas, 25 citam como mosto de boa concentração. Em alguns casos, existe a necessidade de suplementar esse mosto com nitrogênio e fósforo, quando há carência desses dois elementos nesse mosto, para que tenha uma eficiência maior. Mas, atualmente, né, não tem sido muito utilizado, porque esses elementos estão em boas concentrações no caldo de cana. O pH tem um papel importantíssimo no processo de fermentação. Esse pH, então, a concentração de sacarose, medida aí pelo Brix, né, é um papel fundamental. A acidez também tem um papel importante na definição de uma boa fermentação, né. A atividade das leveduras é ótima em meio ácido, de 4,5 a 5. E também esse meio mais ácido, ele garante que muitos micro-organismos, né, micro-organismos que causariam ali transtorno nesse processo fermentativo, eles não atuam nesse pH. O ácido sulfúrico tem sido aí muito utilizado para controlar as contaminações, inclusive as leveduras são tratadas com ácido sulfúrico depois que elas são centrifugadas e separadas lá do vinho fermentado, para manter um pH entre 2 e 2,8 e evitar o desenvolvimento de micro-organismos que possam causar contaminações nessas leveduras importantes. A temperatura. Então, nós falamos que fatores importantes. Um mosto com a diluição adequada, com grau Brix adequado, o pH e a temperatura. Vocês, né, são da área e sabem que temperatura tem toda interferência em processos ali de ação de micro-organismos. Num processo de panificação, onde também é um processo fermentativo, né, uma fermentação láctea, alcoólica, toda a temperatura, ela vai ser adequada para o micro-organismo que está atuando nesse processo fermentativo. Não poderia ser diferente aqui na fermentação alcoólica. Então, a temperatura ideal para a atividade dessas leveduras de 32 a 34 graus Celsius. Temperaturas mais baixas, né, devem ser corrigidas para garantir uma boa eficiência no processo de fermentação. Se tiver temperaturas muito baixas, abaixo de 30 graus Celsius, na dorna de fermentação, prolonga muito esse tempo de fermentação, diminuindo a produtividade de etanol, prolongando o tempo de permanência desse processo fermentativo e reduzindo a produtividade de etanol no processo. Consequência de temperatura elevada. Falando que temperatura baixa vai aumentar o tempo, né, e reduzir a produtividade de produção de etanol. Temperaturas muito altas também são prejudiciais. Temperaturas altas vão garantir condições ideais para proliferação de bactérias que são indesejáveis, né, nesse processo, reduz a viabilidade celular das leveduras, tem queda do rendimento fermentativo em tempo mais prolongado, menor eficiência na produção do etanol, se tiver temperaturas muito altas. E também probabilidade de floculação das leveduras. Também o que é os problemas de um mosto muito diluído ou muito concentrado, isso aqui com relação ao grau Brix, a concentração de sacarose. Mosto muito diluídos, ou seja, o ideal ali dos 19 aos 20, até os 25 é bom, né? Mas se vamos falar de um mosto aí de 12, de 10 graus Brix, fermentam muito rápido, porque tem pouco açúcar, sujam menos o aparelho de destilação, que é um ponto positivo, mas produz menos etanol. Vai exigir um maior volume ali das dornas de fermentação, porque vai ter mais, na verdade, vai produzir pouco etanol pelo volume ali que tem, porque tem pouca concentração de açúcares nesse mosto. Então, vai consumir mais vapor, mais água, ao contrário, vai produzir menos etanol e favorece infecções causadas por micro-organismos, né, não benéficos. Mostos muito concentrados, ou seja, o ideal é até uns 25, 27, 30 graus Brix. O que é os problemas?
maiores perdas de açúcar não fermentado, ou seja, naquele tempo em que o mosto permanece ali nesse processo fermentativo, às vezes não vai ser suficiente para ter a conversão ali pelas leveduras desse açúcar em etanol. Então, o tempo, às vezes, de fermentação aumenta, e resumindo, cai a produção de etanol por unidade de tempo. Ocorre, quando tem mostos mais concentrados, uma temperatura mais alta durante o processo de fermentação, sujam mais os aparelhos de destilação. Processos, vamos falar da levedura, né? Mais utilizada aí, usualmente a espécie Saccharomyces cerevisiae, promovendo aí essa fermentação, né, alcoólica. Essa levedura, que é utilizada no processo de fermentação, ela é conhecida como... Também ela é utilizada nos processos de produção de bebidas alcoólicas, né? Elas têm uma grande importância econômica, tem sido empregada em padarias há milhares de anos, né? O pão é um alimento antiguíssimo, em cervejaria também. Ela apresenta uma boa produtividade e eficiência de fermentação. Ela também tem grande tolerância ao etanol e à temperatura. Isso é importante, pessoal, porque no final do processo de fermentação tem uma alta concentração de etanol. A levedura ela tem que ter resistência àquela condição. Ela não pode ser susceptível à alta concentração de etanol no meio, porque no final do processo de fermentação está muito concentrado o meio. Então, isso é uma característica importante. Ela tem resistência a altas concentrações de açúcar. Quais são os fatores, então, importantes aí de uma levedura usada numa indústria de produção de etanol? Velocidade da fermentação, elas apresentarem boa eficiência nesse processo de fermentação. Outro ponto, tolerância, então, ao álcool do meio, que eu falei, né? Rendimento, alta conversão, né, nesse processo aí que eles usam açúcar como fonte de energia na produção de etanol. Resistência, tanto à concentração também de açúcar, estabilidade genética. Uma usina começa lá com uma amostra de levedura no início da safra. Tem que ter uma estabilidade genética dessa levedura para que ela chegue ao final da safra ainda com uma boa ação de fermentação. Isso é importante. A velocidade de fermentação é estabelecida, né, na unidade do tempo, ela é dada aí a quantidade de açúcar fermentado em unidade de tempo. Então, isso é um ponto importantíssimo de uma levedura eficiente no processo de fermentação, para que tenha otimização do tempo e aumento na produtividade de etanol dentro da usina. A velocidade de fermentação é expressa em gramas de álcool por litros de vinho por hora. Outra característica que a gente falou que é importante de uma levedura, tolerar teores elevados de álcool. No final do processo de fermentação, como eu disse, está um meio muito concentrado de álcool. Então, a levedura ela tem que ter a tolerância nesses teores elevados de álcool. Promovendo, nesses casos, leveduras que têm essa tolerância, essas leveduras que são usadas atualmente nos processos de fermentação aí, na produção de etanol, essas leveduras têm a tolerância, para permitir a formação de um vinho com maior riqueza alcoólica. Elas não param o processo fermentativo, mesmo quando ali está no final, e tem uma grande quantidade de álcool em relação a uma menor quantidade de açúcar, porque já foi consumida a maior quantidade de açúcar. Elas não têm ali, não fica muita quantidade de sacarose sem fermentar, sem ter essa conversão, esse uso por essas leveduras, o que é importante, porque dentro da usina, uma boa eficiência desse processo fermentativo representa ganhos. Todos os esforços que foram feitos desde lá do campo, nós estamos estudando toda essa cadeia produtiva
da produção de açúcar, de etanol, desde lá do campo, né, das mudas, o preparo do solo, controle de doenças, pragas. Imagina, chega aqui no final da ponta dessa cadeia de produção e tem uma perda de açúcar que não é fermentado, é perder dinheiro. Perder dinheiro não só nesse momento, mas é perder dinheiro desde o investimento que se foi feito na produção dessa matéria-prima. Por isso que o uso de leveduras de alta resistência, teores elevados de álcool, alta capacidade de fermentação, são importantes para ter um alto rendimento na produção de etanol e evitar aí que o vinho ainda tenha muita quantidade de sacarose. Sacarose essa que não foi fermentada. Também tem que apresentar resistência à acidez, porque o tratamento das leveduras ele é feito, né, com ácido para manter o pH de 2,5 a 2,8, né? E esse pH é ideal para que não tenha infecções por outros micro-organismos. Então, ela tem que ter essa resistência à acidez. Estabilidade genética. A linhagem desejável de uma levedura, ela tem que ter a capacidade de se manter estável e se manter com a mesma capacidade de fermentação ao longo ali da safra. Não tem alteração ali na genética, né? Por isso tem que ter uma estabilidade. Ou seja, a levedura que começou a safra, ela tem aquele potencial de fermentação. Ela tem que ter estabilidade genética para chegar no final da safra ainda com aquele potencial de fermentação inicial. Vamos falar um pouquinho de cinética das leveduras. Vou mostrar essa imagem aqui, que mostra as fases no processo de fermentação. Isso representando o número de células, né, dessa levedura. Quando se mistura o mosto, que é esse caldo diluído, ou o mel diluído em água, nessa concentração de 19 a 22, um pouquinho às vezes mais, de graus Brix, com a levedura, o início nós temos uma baixa quantidade de células de levedura, com relação ao meio. Essa levedura, com a presença do açúcar ali do meio, vai tendo uma multiplicação das células, por divisão celular, que é a forma de multiplicação, né? Uma forma de reprodução assexuada, vai tendo ali o crescimento exponencial de células de levedura no meio. Então, inicialmente, uma baixa quantidade de células de levedura, é a fase chamada de fase lag, né? Depois vem a segunda fase, que é a fase de aceleração do crescimento, onde começa a ter um crescimento no número de células de levedura no meio, a ser fermentado naquele mosto, né? A fase 3, que é a fase exponencial de crescimento, onde tem uma formação de um grande número de células de leveduras que estão desenvolvendo, usando ali como fonte de energia o açúcar desse mosto. A fase 4, que é a fase de estabilidade aqui, que se mantém aí estável o número de células geradas, células novas de levedura, é igual ao número de células que estão morrendo. Então, fica estável aqui o número de células de levedura, até começar a ter uma fase, aqui a fase de desaceleração, a fase 5 é a fase estacionária, que eu estava falando, que é a fase onde se mantém o número de células que morrem igual ao número de células que são geradas, de levedura, estável. E a última fase, que é a fase de declínio, onde já tem uma escassez da quantidade de sacarose do meio. E é nesse momento que nós temos ali o vinho fermentado pronto para ir para o processo onde vai ocorrer a separação desse álcool da água, que é o processo aí de destilação, ok? Então, aqui mostrando com relação, isso é chamado de cinética, né, que é a parte de desenvolvimento aí da levedura no meio a ser fermentado. Nessa fase aqui 6, pessoal, por que está tendo um declínio? Porque falta o substrato de alimentação, que é o açúcar. Então, tem muito álcool e pouco alimento. O número de células vai caindo. E chegando nesse fim aqui, que é o ideal. O ideal é ter uma alta conversão
de açúcar em álcool pela ação dessas leveduras no meio. Aqui explicando cada fase, tá? Eu expliquei ali para vocês. É isso. Fase inicial, quando as células são inoculadas no meio, é muito lento, poucas células ali no meio. À medida que elas vão se adaptando, esse processo de adaptação é rápido, né? Minutos. Começa a ter a segunda fase, que é a fase de aceleração, um aumento gradual na multiplicação celular. Elas estão se adaptando ao meio, né? A fase exponencial é a fase que tem aquele crescimento rápido da curva. Ela se inicia logo após o processo de aceleração, a fase de aceleração, e nessa fase, a célula se divide em um intervalo constante de tempo curto, uma célula se multiplica em outras duas, né, por esse método que é a multiplicação, a reprodução assexuada dessas leveduras. A duração da fase exponencial é controlada em grande parte pela composição do estado do meio, com relação à quantidade de açúcar. Quanto mais açúcar, né, mais demoradas, por isso que eu falei lá do mosto muito concentrado, por isso que ele demoraria mais essa fase de fermentação, porque essa duração da fase exponencial seria de mais horas, porque quanto mais açúcar disponível, mais vai ter um crescimento ali nessa fase exponencial. Então, por isso que o mosto tem que ter a concentração adequada para que essa fase exponencial também não demore muito e também tenha uma fermentação mais rápida e mais eficiente. Nessa fase exponencial tem um grande acúmulo do etanol, porque está tendo uma grande multiplicação de células de levedura, transformando ali, usando o açúcar e liberando o etanol. A fase estacionária, aquela fase que fica homogênea, o número de células, né, fica uma reta ali dessa curva, ela para de ter o crescimento, a velocidade de multiplicação tende a diminuir, porque está também começando a ficar pouco a quantidade de açúcar no meio, e depois vem a fase de declínio, pela questão que eu falei para vocês, que tem redução do açúcar e o acúmulo de álcool no meio, começa então a ter um declínio ali da quantidade de células de leveduras, ok? Eu vou disponibilizar o material para vocês depois, eu só ainda não deixei lá, mas eu vou salvar aqui os slides em PDF e vou deixar para vocês lá. Hoje tem estudo com linhagens, né, pessoal? Linhagens mais eficientes de leveduras. Tem vários centros de pesquisa que trabalham com relação a essas leveduras e sempre buscando leveduras mais eficientes. Hoje tem algumas linhagens que já são vendidas, né? Como essas daqui, BG1, CAT1, PE2. Essas leveduras vêm sendo empregadas em destilarias e respondem por uma parte significativa do etanol produzido hoje no Brasil. Essas leveduras, elas foram isoladas da natureza e multiplicadas e são vendidas aí para as destilarias para esses processos de fermentação. Então, vamos falar um pouco do preparo aí do fermento. O fermento, ele também é chamado popularmente de pés de Cuba, né? É o inóculo inicial. As células ali de levedura, né, que são adquiridas pela destilaria no início da safra, para ser utilizadas ali ao longo desse período. Como eu disse para vocês, hoje algumas usinas já adquirem essas leveduras que são vendidas por algumas empresas aí, essas leveduras que têm já estudos de estabilidade, de alta produtividade, e algumas usinas compram em grande quantidade de fermento de panificação prensado, que são daquela levedura que nós falamos, né, a Saccharomyces.
compra uma quantidade, faz a multiplicação dela ali no início da safra, usando ali nas primeiras extrações do caldo, faz uma multiplicação, conseguindo uma grande quantidade que vão ser utilizadas ali ao longo da safra, tá? A utilização de cultura pura é requerida na indústria por um melhor nível tecnológico. Então, usa-se também, como eu disse para vocês, hoje a tecnologia de adquirir aí leveduras puras, né? Leveduras que tenham aí desenvolvimento de laboratório para elas e alta eficiência. Vamos falar dessa condução da fermentação. A condução da fermentação, ela pode se dar por métodos contínuos ou descontínuos, que a gente já vai falar com mais clareza sobre isso. Essa ilustração aqui é de um esquema de fermentação alcoólica no processo contínuo. Nesse processo contínuo, como funciona? A primeira dorna é adicionado aqui o mosto, mais o fermento, mais as leveduras que foram tratadas aqui, que são reaproveitadas no final, né? Elas são centrifugadas, separadas ali do vinho fermentado. Elas são tratadas com ácido sulfúrico para manter o pH baixo, eliminar possíveis micro-organismos para contaminar. São diluídas em água, adicionado ácido, depois elas voltam no processo fermentativo. A fermentação contínua é o seguinte, então carrega a primeira dorna, e essa dorna, a maior parte da fermentação vai ocorrer na primeira dorna. Elas vão passando para as outras dornas, até chegar aqui no final com o máximo de fermentação. Isso é o processo contínuo, mas não é o mais utilizado, a gente já vai falar sobre isso. Aqui mostrando, né, uma foto aí da Zanini, uma usina, né, um processo aí, as dornas de fermentação. Então, nesse processo de fermentação, é adicionado um mosto de levedura, tá? Então, praticamente é isso. Vamos explicar como que são as fases desse processo de fermentação. A gente falou lá da cinética das leveduras. Então, quando a gente olha lá aquele crescimento das leveduras, isso está relacionado aqui com o processo das fases de fermentação, porque tem relação com o número de leveduras no meio. A primeira fase da fermentação alcoólica, ela é chamada de fermentação preliminar. É naquela fase lag das leveduras, onde tem uma adaptação da levedura ao meio. Então, o processo de fermentação é pouco naquela fase, porque tem poucas células de leveduras. Então, é chamado de fermentação preliminar. A segunda é chamada de fermentação principal tumultuosa, naquela fase exponencial do crescimento das leveduras, onde elas já se adaptaram ao meio e está tendo um grande crescimento ali de células de levedura, e dessa forma está tendo uma intensa utilização da sacarose e produção de etanol e desprendimento de CO2, tá? Usa-se a sacarose e, como subproduto, o etanol e o CO2. Tem uma elevação da temperatura nesse processo, a fase tumultuosa, também chamada de fermentação tumultuosa ou fermentação principal. Essa fermentação principal é cessa quando diminui o desprendimento de gás, ou seja, quando está se tornando escasso ali a quantidade de açúcar do meio. A pós-fermentação seria aquele período de declínio do número de células de levedura, onde está escassa a quantidade de sacarose do meio, uma alta concentração de álcool, então começa a ter um declínio do número de células e quase não tem mais açúcar para ser utilizado ali como fonte de energia para essas leveduras. Então, diminui ali aquela fase de produção de etanol. Então, depois de falar disso, vamos falar das formas de condução da fermentação. Temos a fermentação descontínua, chamada de batelada também. Temos a fermentação descontínua alimentada, também chamada de fat batch. E a fermentação contínua, que é aquela que eu expliquei anteriormente, que enche a primeira dorna com o mosto mais o fermento, vai passando para as outras dornas, as outras 3 dornas, só que a maioria da fermentação ocorre na primeira dorna.
No Brasil, predomina o processo de fermentação em batelada alimentada, com reciclo das células de levedura, tá? Os processos contínuos existentes de fermentação existente no Brasil também usam reciclo, mesmo os contínuos, que é aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Vamos falar, então, já diretamente, desse processo que é mais utilizado aqui no Brasil, que é o batelada alimentada. Tá? Vou já passar lá para o batelada alimentada. O batelada simples, gente, é usado mais a nível de laboratório, na produção de fermentações laboratoriais e farmacêuticas, tá? Na produção industrial de etanol, seria gasto muito tempo para o abastecimento da adorna, e isso significa perda de tempo e de produtividade. Então, por isso que a batelada simples não é utilizada aí a nível de produção de etanol. A forma que é utilizada para a produção de etanol é a batelada descontínua alimentada, tá? Essa forma de fermentação, esse processo, né, de fermentação, ele aproveita o tempo de enchimento com a fermentação, já adiciona ali na adorna o fermento mais o mosto. Já no próprio período que está sendo misturado os dois, já começa o início da fermentação. É o método que se trata atualmente, né, de todos os métodos de fermentação aí para a produção de etanol, ele apresenta mais eficiência, mais rendimento, né? Então, como eu disse, no processo de produção de etanol no Brasil, mais utilizado, o batelada alimentada, ou também pode ser chamado de processo descontínuo de fermentação alimentada. Esse processo ele é uma evolução do primeiro método de batelada alimentada que foi desenvolvido por um engenheiro Boinot nas usinas de Melle, na França, no processo de fermentação. Por isso que ele é conhecido como batelada alimentada ou também processo Melle-Boinot, em homenagem ao engenheiro que desenvolveu esse sistema de batelada alimentada, e Melle, que é a região da França onde foi desenvolvida as usinas de Melle, né? Qual que são as vantagens desse processo Melle-Boinot, que também é chamado de batelada alimentada? Alta eficiência de fermentação, então alta conversão de açúcar em álcool, aí de 88% a 92%. Simplicidade do processo, que é importante, né, gente? Ser simples, ser rápido e uma alta pureza na produção de etanol. Uma alta produtividade se comparado com os outros processos de fermentação. Menor consumo de insumos do que no processo de fermentação contínua. Melhor uso das dornas do que no processo de batelada simples. E aqui a ilustração, gente, como que é esse processo de batelada alimentada. Bem, uma ilustração aqui bem simples, né? Então, a dorna, ela é preenchida com o mosto, que é o mel diluído ou caldo diluído, né? Com aquela concentração de Brix de 19 até uns 25 graus Brix. É adicionado o fermento, as leveduras, para eficiência desse processo de fermentação. Vai permanecer na dorna aqui o tempo necessário para que ocorra ali a fase de fermentação de eficiência de 92% de eficiência na transformação de açúcares em etanol, né? Depois desse processo, esse vinho fermentado ele vai passar pela centrífuga, onde vai separar as leveduras desse vinho fermentado. As leveduras, elas retornam, né? Elas são tratadas com ácido e água, vão retornar depois no processo, tá? Esse vinho fermentado, ele vai seguir para destilação. Então, esse é o processo simples mais utilizado, que garante mais eficiência, maior uso de espaço das dornas, maior eficiência de fermentação, mais rapidez no sistema. É claro que tem várias dornas, né, dentro de uma usina. Aqui outro esquema mostrando aí uma usina com 7 dornas de fermentação. Então, cada uma é preenchida com o mosto e com o fermento, vão permanecer, claro, com temperatura regulada, com Brix regulado, com pH regulado, para ter uma eficiência de fermentação, permanecendo por
um determinado tempo X para garantir uma eficiência de fermentação adequada. Depois disso, passa cada uma centrífuga. O centrífugo vai separar a levedura do vinho fermentado. O vinho fermentado vai para destilação e a levedura vai para as cubas de tratamento com ácido e diluídas em água para que mantenham ali a qualidade dessas leveduras. Então, pessoal, é essa, né? A batelada é o método aí mais usado no Brasil de fermentação. A batelada alimentada, ou também chamada de processo Melle-Boynotti, em homenagem ao primeiro engenheiro que utilizou esse método. Aqui mostrando, né, um conjunto de dornas de fermentação do método de batelada descontínuo. São preenchidas, então, com mosto mais fermento. Tem uma capacidade aqui, de 1.200.000 litros de mosto, né? Então, elas têm uma alta capacidade, né? As usinas, essas dornas são enormes para a produção de etanol. Aqui são os outros processos. Esse eu mostrei para vocês, é o processo contínuo, que eu expliquei. Preenche a primeira dorna, e aí vai passando um fluxo contínuo aqui desse mosto misturado aí com o fermento, onde vai tendo a fermentação contínua. Então, vai abastecendo a primeira dorna e de forma contínua vai passando para os outros, onde aqui na primeira dorna ocorre a maior parte da fermentação, e chegando na última dorna aqui está a porcentagem adequada de fermentação, e também usa o reciclo do fermento, onde é separado no final, ok? A recuperação do fermento, né? Vou falar um pouquinho aqui da recuperação do fermento. No processo de batelada descontínua, alimentada, que eu falei que é o método mais utilizado, conhecido também como processo Melle-Boynotti, as células, né, de levedura são centrifugadas para serem reaproveitadas. Vou falar aqui da questão de como que é o tratamento dessas leveduras depois que elas são separadas desse vinho fermentado. Então, de um lado, depois que passa na centrífuga, tem o que é chamado de leite de levedura, que são as células, milhões de células de levedura, e o vinho, que é chamado de vinho delevurado, que é separado das leveduras. O vinho delevurado vai para processo de separação do etanol. Já as leveduras, elas têm uma concentração aí de 50% a 70% do volume daquele leite de levedura, que é chamado, né? São células de levedura, misturadas com água, né? Então, primeiramente, é adicionado água ali, e depois ácido sulfúrico, para manter o pH entre 2 e 2,8, mantém aí nessa homogeneização com ácido sulfúrico por 2 a 3 horas. Esse tratamento com ácido provoca uma desinfecção, um processo onde vai se tornar um meio que não é bom para o desenvolvimento de bactérias, garantindo, então, uma boa qualidade dessas leveduras, né? Reduzindo outros micro-organismos que possam estar ali desenvolvendo juntamente com essas leveduras do processo de fermentação alcoólica. Depois que elas passam por esse tratamento, elas voltam no processo de fermentação, ok? As principais vantagens deste processo, né, do Melle-Boynotti: elevado rendimento alcoólico, maior rapidez da fermentação, álcool de melhor qualidade, diminuição da contaminação bacteriana pelo tratamento da levedura com ácido, né? Mantendo num pH adequado, então garante ali menos contaminação com bactérias. Nós vamos falar agora do processo de destilação. Então, falamos até agora de como que é produzido o etanol, fermentação. Então, produziu o etanol pela fermentação, separou da levedura,
levedura volta no sistema de fermentação. Nós temos o vinho. O vinho é uma mistura de água mais álcool, chamado de vinho fermentado, né? Características da destilação. Então, o vinho fermentado está essa mistura de água mais álcool. Então, esse processo garante pela diferença, né, do ponto ali de volatilização, a separação da água do etanol. É medido, né, a concentração de álcool do meio chamado de Gay-Lussac, tá? Por exemplo, quando você lê lá, às vezes, no vidro de álcool, tá 96 GL, né? Gay-Lussac, significando a proporção de álcool em relação à água. 96 GL significa que tem 96% de etanol e 4% de álcool, de água, né? 4% de água. Isso é um etanol hidratado. Quando a gente está falando aí usando muito, né, o álcool 70, ele tem 70, então, por cento de álcool para 30% de água, que é o ideal aí nesse processo para desinfecção, porque a volatilização dele é um pouco mais lenta, né? Vamos falar das frações de destilação, como que ocorre. De acordo com o grau de volatilização da substância, tem as seguintes frações, chamadas de cabeça, coração e cauda, pela diferença do grau de volatilização das substâncias. Na cabeça, que é essa parte da destilação, são os componentes mais voláteis que são recolhidos nessa primeira fração. O coração é basicamente o etanol que é retirado, porque ali, gente, nesse vinho fermentado, não tem só água e álcool, tem outras substâncias também. Então, na cabeça, tirado essas mais voláteis, substâncias mais voláteis. O coração, que é a parte ali onde é retirado o etanol. E a cauda, que são os compostos menos voláteis. O ponto de ebulição aí do etanol, por isso que tem essa capacidade, né? Desde os primórdios, na preparação lá da cachaça, que até hoje é muito apreciada, usa-se o processo de destilação, uísque, né? E no etanol. Então, usa-se essa diferença no ponto de ebulição para separar álcool de água. Então, até ocorre um aquecimento do meio, nesse processo de destilação, sendo separado o etanol da água, que vai ser, não é só água também, que tem vários outros compostos ali que formam o que a gente chama de vinhaça, vinhoto, né? O vinho submetido ao processo de destilação, ele é chamado, né, também, a gente fala vinho fermentado, mas também chamado de flegma. Então, ele é composto por substâncias voláteis, cabeça, cauda e coração. O flegma é subdividido em flegma de baixo grau, onde tem o teor alcoólico de 35 a 65, e flegma de alto grau, de 90 a 96 Gay-Lussac. A vinhaça é aquela parte não fermentada que vai ser o subproduto de maior volume ali na usina de produção de açúcar e álcool, né? O maior volume, como a gente falou no início hoje da aula, sendo utilizado aí na produção de biogás de forma já comercial em algumas plantas de usinas no Brasil. Aqui um breve histórico, né? Não vou me alongar nessa parte. Aqui mostrando como o processo de destilação do uísque. O processo de destilação, sendo pequeno, na produção de uma cachaça artesanal ou dentro da usina, segue o mesmo sistema de aquecimento e pela diferença de ponto de ebulição e separação dos produtos, do álcool da água, né? O álcool presente, então, nesse flegma, né, ele é recuperado no processo de destilação, auxílio de 7 colunas distribuídas em 4 troncos. A destilação propriamente dita, então, essas colunas, elas são divididas em destilação propriamente dita, retificação e desidratação e recuperação do desidratante.
Esse processo de desidratação é só feito para a produção do etanol anidro. O etanol hidratado, ele para aqui no processo de destilação propriamente dita e retificação. Vamos falar de cada um desses. Primeiro, vou mostrar aqui a ilustração no processo simplificado de destilação na produção de etanol. A destilação propriamente dita, ela vai acontecer aqui nessa coluna, naquela dividida em D, A1 e A. Aqui na coluna B é o processo de retificação, vou explicar o que acontece, como é, daqui a pouco. E essa coluna C é na produção do etanol anidro, tá? Que ocorre ali a separação dessa quantidade de água ainda que fica presa nesse etanol, formando uma mistura azeotrópica. Então, vamos explicar o que acontece nessas colunas A, A1 e D. O etanol, ele é separado, é a parte que realmente ocorre a separação da grande quantidade de água do álcool produzido, de valor econômico que está se buscando ali dentro da usina. O vinho, ele é alimentado aqui, o vinho fermentado, flegma, ele é alimentado aqui na coluna A1, tá? Ele vai descendo por bandejas, sofrendo epuração, sendo o flegma retirado no fundo dessa bandeja e é enviado para a coluna B. Então, aqui vai ocorrendo a destilação e o flegma, que é a parte concentrada de álcool, né, separado da água, ele vai para a coluna B para o processo de retificação. A epuração do vinho faz que consiste a purificação do vinho e eliminação de algumas impurezas, etapa realizada na coluna de destilação epuradora, que ocorre na coluna aí B. Retificação. O que acontece aqui nesse processo de retificação aqui na coluna B? Os voláteis, principalmente os estéreis e aldeídos, são concentrados na coluna D e retirados no topo. Aqui na coluna D são retirados do topo esses primeiros que são volatilizados no processo de destilação. Sendo condensados nos condensadores R e R1, onde uma fração desse líquido, 90% a 95%, retorna no topo da coluna D e outra retirada como álcool de segunda, álcool com a menor concentração aí quer dizer, com mais diluído, né? Ele não tem 96 GL, ele tem em torno de 92 GL, que retorna para a dorna volante e não é jogado fora. Como a gente viu em todos esses processos, nada é jogado fora, tudo retorna lá na produção de açúcar. O mel, ele não é imediatamente destinado ali para a produção de etanol, ele retorna na hora de secagem ali do açúcar, aquele ar que está passando dentro dos secadores, que arrasta partículas de açúcar, ele é lavado e retornando na produção de açúcar, nada é jogado fora, né? A retificação. O aquecimento da segunda coluna, que é a coluna B, é realizado por injeção de calor no fundo dessa coluna ou indiretamente através de trocador de calor. A finalidade da coluna B é concentrar o flegma para uma graduação em torno de 96, tá? Ele chega ali com a graduação 92, então a função é ter uma concentração desse flegma. E também retirada de impurezas que acompanham os álcoois homólogos ou superiores, aldeídos, estéreis, aminas, ácidos e bases. A flegma é alimentada nessa coluna, onde é concentrada, purificada, sendo retirada na forma de álcool hidratado. Então, depois que passa aqui na coluna B, tem a concentração desse álcool, retirada de outras substâncias que estão junto, que vieram junto para esses, que foram ali no processo de destilação, separaram da vinhaça, né, dessa quantidade de água, mas não são álcool, então são separadas essas substâncias, uma apuração desse flegma, né, tendo a formação, então, de um álcool de 96 graus GL, que é o álcool hidratado, etanol hidratado.
A vinhaça, ela não deve ter quantidade de álcool superior a 0,03 graus de L. Se tiver tendo numa amostra da vinhaça uma quantidade maior do que isso, alcoólica, significa que o processo ali de destilação não foi eficiente. Então, são feitas análises também na vinhaça para ver como que está sendo a eficiência da destilação. O álcool hidratado, então, ele é uma mistura binária. Ainda ele tem uma porcentagem de água, né? Só que essa água, ela forma uma mistura zeotrópica, como eu disse para vocês anteriormente, que é uma mistura que é difícil de tirar essa quantidade de água ainda que está junto com o álcool. Pelo processo de destilação normal que a gente viu, pelo calor ali, é impossível de retirar essa quantidade de água. Então, essa água que ainda está misturada com álcool, formando esse álcool de 96%, né? Forma uma mistura zeotrópica. O que é mistura zeotrópica? De substâncias. Quando possui um ponto ali de ebulição fixo e constante, como se fosse uma substância pura. Eles não se separam mesmo, estabelecendo uma temperatura elevada, onde teria diferença ali no ponto de ebulição. Então, por isso, eles não são separados, essas misturas, quando se tornam uma mistura zeotrópica, por destilação simples. Por isso que tem outros processos para realizar a produção do etanol anidro, tá? O etanol, a gente fala absoluto. No Brasil, até pouco tempo, esse processo de destilação aí fracionada era usado benzeno para quebrar essa solução azeotrópica, para possibilitar a separação dessa água com esse álcool nessa quantidade mínima de água que ainda tem na mistura. No entanto, essa substância, acho que vocês já sabem, ela é muito tóxica, né? E foi proibida de ser utilizada, por ser um composto aromático. Então, ele foi substituído pelo ciclohexano, que é o mais utilizado atualmente. Essas formas, né, de utilizar o ciclohexano é para quebrar essa mistura zeotrópica, para ser possível obter um etanol praticamente puro, né, com 99, alguma coisa ali, que eu não lembro agora qual que é a porcentagem, devo mostrar aqui, que é praticamente o etanol absoluto. Outra forma de destilação aí para a produção do etanol anidro é o uso de peneiras moleculares. Isso é uma técnica que tende a crescer, porque ela não vai ter adição de produtos químicos, né? Isso ambientalmente melhor, né? Então, nesse contexto, essa peneira, ela tem a capacidade hidrofílica de se associar com a água que ainda está presente nesse etanol hidratado e retirar essa água desse meio. Então, esse etanol hidratado ele passaria por meio dessas peneiras, essas peneiras moleculares, que têm compostos com caráter hidrofílico, que vão retirar, vão absorver, remover a água presente nesse álcool, garantindo ali a separação sem adição nenhuma de produto químico por meio de peneiras moleculares. Só que o custo da peneira molecular ainda é mais alto do que o uso do ciclohexano, que é permitido, né? Então, a peneira, mais uma outra preposição é que a peneira ela é regenerada por meio de secagem, então ela pode ser utilizada, e acredita-se que em pouco tempo o uso aí das peneiras moleculares, né, vão ser crescentes nesse processo de produção de etanol anidro. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, o etanol anidro ele tem um teor alcoólico de 99,3, ou seja, 99,3 GL, gay Lusac, né? Altamente praticamente puro, o álcool puro, enquanto o etanol hidratado tem lá 96% de álcool. Então, só é possível ter essa separação usando ou um processo de destilação fracionada com ciclohexano ou com o uso das peneiras moleculares, tá? Nessa ilustração aqui está o processo usando o ciclohexano, né? Nesse processo de destilação fracionada
o ciclohexano ele vai ter a função de quebrar essa mistura azeotrópica, essa mistura que parece que são dois produtos, álcool e água, só que eles agem como uma substância só. Temos também a utilização aí extrativa usando monoetileno glicol, também com a sigla aí MEG, né? É uma outra forma de destilação. O MEG, ele adsorve e arrasta a água para o fundo da coluna, deixando ali só o álcool que é retirado do topo da coluna de desidratação, de destilação fracionada. Também chamado de desidratação. Por adsorção, utilizando a peneira molecular que eu falei para vocês, que o álcool a ser desidratado ele é vaporizado, superaquecido, antes de ser enviado para a coluna de desidratação, que contém no seu interior um material constituído basicamente por hidrossilicato de alumínio, que ele tem ação hidrofílica, que a água vai ser incorporada esse hidrossilicato, ele então vai incorporar a água e ser retirado ali nesse sistema de desidratação por adsorção, apenas o álcool, ou quer dizer, quase só o álcool anidro ali com 99,3%. Esse aqui mostrando, gente, um esquema de desidratação por adsorção usando peneira molecular. Então, o álcool, né, hidratado, ele vai passar por meio dessas peneiras, que tem essas substâncias aí hidrofílicas, o hidrossilicato, sendo um que pode ser utilizado, né, o hidrossilicato de alumínio. Ele vai reter a água e vai, então, sair depois de passar nessas peneiras, o etanol anidro. Vantagem de utilizar a peneira molecular em relação ao uso dos produtos químicos para quebrar essa mistura azeotrópica. Não vai utilizar produto químico nesse processo, o que é bom, né? Ambientalmente, para a saúde de quem humana e também, né, no processo de geração desses contaminantes, eliminação de perdas no processo, menor consumo de vapor, porque não vai ter que aquecer depois do processo de quebra da mistura azeotrópica, tem que ter o aquecimento para separação da água, né? Já com o uso desse processo de peneira molecular, vai reduzir o consumo de calor nesse processo de separação, na produção de etanol anidro. Total automatização do processo, com sistema supervisório inteligente, ampliação da capacidade das unidades na produção de etanol anidro, e um etanol anidro de melhor qualidade, porque não vai ter a mistura de produtos químicos, e isso vai responder também nos produtos aí poluentes gerados, né? O que tem aí até saiu uma reportagem, né, que destacava peneira molecular, álcool de qualidade superior a um custo menor. O custo ainda não é considerado menor, mas ao longo dos anos, eu nem sei se atualmente já está sendo utilizado, provavelmente sim. Até compensa a gente dar uma olhada como que está sendo essa questão do uso da peneira molecular atualmente na produção de etanol anidro, tá? Não há uso de nenhum insumo químico e não vai ficar traço nem do ciclohexano, nem esse álcool anidro produzido. Isso preserva a vida, reduz os poluentes no meio ambiente e, com certeza, melhora aí a qualidade do ar, principalmente nos grandes centros onde tem uma alta concentração de carros, liberando esses traços desses produtos químicos que foram utilizados ali na produção do etanol anidro. Isso também vai garantir a abertura de espaço para exportação desse etanol anidro para mercados americanos, por exemplo, europeus, asiáticos, que têm maior exigência com relação aos componentes, os traços químicos de produtos utilizados nesses processos de destilação fracionada na produção de etanol anidro. Bom, pessoal, falando do benzeno, né? Ele era utilizado nesse processo de destilação aí como um produto que realizava a quebra da mistura azeotrópica,
do etanol hidratado para possibilitar a produção do etanol anidro. A exposição aguda a benzeno, ele causa sonolência, tontura, dores de cabeça, isso a quantidades maiores, né, pessoal? Também dores como olhos irritados, pele irritada, irritação de vias aéreas, perda de consciência, isso em alta concentração. Exposição crônica ao longo dos anos, né, pode causar transtornos, redução de glóbulos vermelhos, anemia, também efeitos reprodutivos foram já constatados com a ação de exposição a longos prazos, né, ao benzeno. Tem sido relatado para mulheres, né, questão reprodutiva por inalação de níveis elevados e efeitos adversos em feto, em desenvolvimento de mulheres. Isso foi feito testes em animais, né, observando que o benzeno pode causar deformações em feto e também para nós isso representaria um risco, por isso que ele não tem mais sido utilizado. Foi feito testes aí e observou poder ser uma causa de aumento de doença como a leucemia, né? Em seres humanos, por ter feito teste também a nível de animais, com uso aí de do benzeno. Isso tanto para quem está trabalhando, manipulando esse produto, isso também como fica traço desse produto no etanol, podendo ser um risco aí no aumento de doenças nos seres humanos, né? Então, essa agência de proteção ao meio ambiente, ela classificou o benzeno como cancerígeno do grupo A para os humanos. Então, a exposição de benzeno gera graves riscos à saúde e seus efeitos são potencialmente fatais. Por isso que ele foi proibido de ser usado ali na produção de etanol anidro. A nossa aula, então, bem densa, né? Mas procurei resumir o máximo conteúdo. É essa. Então, vamos agora iniciar o período de dúvidas que vocês tiverem.